ou ele dá um prejuízo aos cofres da administração pública, ou viola algum princípio que fora determinado para ele obedecer. E aqui eu tenho as penalidades: suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com a administração. E aqui tem um mapinha mental completo de tudo que pode acontecer. Perfeito? Nunca mais você erra isso na tua vida, ok? Se você quiser copiar, agora é o momento de apertar o pause, porque eu vou apagar isso daqui para vocês, ok? Então, eu faço isso com vocês, por quê? Para que fique completo. A gente dá o enfoque constitucional e infraconstitucional a tudo aquilo que está dentro da tua legislação. Por quê? Se vier alguma questão multidisciplinar, interdisciplinar, você não erra isso, ok? Então você já sabe, já percebeu que se descumpriu o disposto no parágrafo anterior, o que o parágrafo anterior falava? Que ele fez aqui, ó, ele pediu alguma informação. Imagina, ele manda lá um ofício pedindo uma informação a respeito de um servidor. Aí você, peraí, faz o quê? Calma aí, eu não vou mandar essa informação não. Eu não vou mandar porque ele é meu amigo. Opa, se você não mandou a informação porque o cara que estava respondendo ao processo administrativo era teu amigo, você acabou de cometer o quê? Um ato de improbidade, porque você lesionou o quê? Os princípios. Você, na verdade, foi o quê? Pessoal, quando, na verdade, você deveria ser o quê? Impessoal. Perfeito? Causou improbidade administrativa? Sim. Então, além daquele processo continuar, eu mando o quê? Para o Ministério Público, porque tratou-se de improbidade administrativa. Estamos juntos? Cai para dentro comigo. Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, será anunciado com estas classificações, devendo ser rigorosamente observadas as normas legais, sob pena de responsabilidade de quem os violar. Ou seja, é óbvio, se tem algum conteúdo sigiloso, algum caráter sigiloso, seja lá qual for o motivo que tornou ele sigiloso, eu tenho que observar essas normas, óbvio, e quem atentar contra elas, responde disciplinarmente por conta disso, ok? Vamos lá. Artigo 4º. Fica criado o cargo de controlador geral de disciplina. Então, vamos lá. Criou-se o cargo de controlador geral de disciplina. Lógico, que é o cara que vai mandar na controladoria. Criei esse cargo. Óbvio, cargo só pode ser criado por lei. Vamos lá. De provimento em comissão. Opa, se o provimento desse cargo é em comissão, ele é o quê? Ele é ad nutum. O que é ad nutum, Geraldo? Livre nomeação e livre exoneração, ok? Cargo em comissão equiparado a secretário de Estado, ou seja, ele vai ser equiparado, ele vai estar no mesmo patamar hierárquico dos secretários de Estado. Então, peraí, eu não tenho secretário de transporte? Eu não tenho secretário de segurança? Então, eu vou ter o quê? O controlador geral de disciplina, que vai ter o patamar de secretário, vai estar no mesmo patamar hierárquico, perfeito? De Estado, de livre nomeação e livre exoneração pelo governador do Estado, escolhido dentre profissionais. Opa, quem é que eu posso escolher? Profissionais que sejam o quê? Bacharéis em direito. Ou seja, esse cara tem que ter formação em direito. Ah, ele tem que ter carteirinha da OAB, Geraldo? Não! Basta que ele seja um bacharel em direito, seja formado em direito, ok? Um bacharel em direito, de conduta ilibada, ou seja, o cara tem uma conduta nitidamente perfeita diante da sociedade e sem vínculo funcional com os órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública, de Defesa e a Secretaria de Justiça e Cidadania. Ou seja, peraí, Geraldo, eu fiquei sabendo que o comandante lá da onde eu trabalho, ele se formou em Direito. Ele pode ser controlador geral de disciplina? Não, porque esse cara não pode ter vínculo funcional com nenhum órgão. Ah, Geraldo, eu fiquei sabendo que para ser delegado, obrigatoriamente tem que ser bacharel em direito. Então ele pode botar um delegado lá como controlador? De acordo com o artigo 4º, não, porque ele fala aqui, ó, sem vínculo funcional com os órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e a Secretaria de Justiça e Cidadania. Perfeito? Então vamos lá. Eu tenho o controlador geral, a controladoria geral? Sim. Quem manda nela? O controlador geral de disciplina. E esse cara tem status, ele tem o quê? A mesma posição de quê? De o quê? De secretário de Estado. Perfeito? Esse cargo é ad nutum. Eu coloco quem eu quiser lá, a hora que eu quiser e tiro a hora que eu quiser. Estou falando eu, governador.
Desde que esse cara seja o quê? Tenha conduta ilibada, não tenha nenhum vínculo com os órgãos relacionados à Polícia Militar do Estado do Ceará, Bombeiro Militar do Estado do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará, correto? E os órgãos penitenciários do Estado do Ceará. Nenhum vínculo. E aí eu boto esse cara lá para trabalhar. Estamos juntos? Vamos lá. Artigo 5º. São atribuições do controlador geral de disciplina. Então agora a gente vai aprofundar dentro da competência do controlador. Até então a gente falou do órgão. Agora a gente vai falar quais são as atribuições do controlador. Perfeito? Deixa só o tio beber um golinho d'água aqui, que senão arrebenta com a minha garganta. Ok? Então, não podemos dar mole quanto a isso. Foi, galera, vamos lá. Olha só, continuando com vocês. São competências, do controlador. Geraldo, eu tenho que ler isso? Tem. Porque está no teu edital. Vamos lá. O controle, o acompanhamento, a investigação, a auditoria, o processamento e a punição disciplinar das atividades desenvolvidas pelos policiais civis, militares, bombeiros militares e agentes penitenciários. Então, olha só, qual é a atribuição do controlador? Ele controla, ele acompanha, ele investiga, ele promove as auditorias, os processamentos e, inclusive, a punição disciplinar. De quem? Do policial militar, do policial civil, do agente penitenciário, do bombeiro militar, ou seja, do bravo Mike, do Papa Charlie, do Papa Mike, ou seja, de todo mundo. Foi? É competência dele também dirigir, definir, planejar, controlar e orientar e estabelecer as políticas e as diretrizes e as normas de organização interna, bem como as atividades desenvolvidas pelo órgão. Então, olha só, qual é a função dele? Você tem aquele órgão. Só para você entender, tá, gente? Você tem aquele órgão. Faz essa analogia com um órgão seu. Você tem o pulmão. Vamos botar que essa controladoria seja o pulmão. O controlador, ele manda onde? No pulmão, correto? Eu não sei nem desenhar um pulmão, vamos lá. Ele manda no pulmão, correto? Agora, o que o pulmão vai fazer? Se o pulmão vai fumar cigarro, se os alvéolos pulmonares vão trabalhar direitinho, se ele vai curar a bronquite, se vai dar água no pulmão, enfim, seja lá o que for, quem é que vai controlar todas as diretrizes aqui dentro do órgão? O controlador. É ele que faz todo esse planejamento. Perfeito? Foi? Assessorar o governador do estado nos assuntos de sua competência, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes, inclusive medidas de caráter administrativo disciplinar. Então vamos lá. Então ele assessora o governador? Sim. O controlador geral de disciplina, ele vai prestar assessoria ao governador nos assuntos que forem correlatos à sua competência. E ele pode elaborar parecer, estudos, ele pode até propor normas que dizem respeito ao quê? Ao quê? Aos efeitos disciplinares, aos atos administrativos ali dentro em si. Perfeito, galera? Vamos continuar. Vamos lá. Ainda é competência dele fixar a interpretação dos atos normativos disciplinares de sua competência, editando recomendações a serem uniformemente seguidas pelos órgãos e entidades subordinados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e à Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, vamos lá. Ele vai fixar a interpretação dos atos normativos. Por exemplo, ele pode pegar lá e baixou uma determinada portaria que era para ser observada por todos os integrantes daqueles órgãos. Só que aquilo, eu tenho lá um ato normativo. Aquele ato normativo pode ter várias interpretações. Assim como a lei não pode ter várias interpretações. Então ele vai baixar o quê? Ele vai vai recomendar
que todo mundo venha pensar da forma com que ele pensa. Olha só, isso daqui é X, Y e Z. É assim que vocês devem interpretar. Ou seja, ele vai editar recomendações que vão ser o quê? Seguidas de forma uniforme pelos órgãos subordinados à secretaria, para que todos eles venham agir da forma com que ele interpreta aqueles atos normativos. Todo mundo comigo? Vem comigo para cá. Unificar a jurisprudência administrativa disciplinar. Vamos lá. Geraldo, já ouvi falar muito nessa palavra jurisprudência. O que é isso? Não sou formado em direito, Geraldo. Eu quero ser polícia. Eu tenho outra formação. Eu não sou formado em direito. O que é jurisprudência? Olha só. Jurisprudência é o que é prudente no direito. Entendeu? Quem é que presta jurisdição? É o judiciário. Vamos lá, deixa eu contar uma historinha para você. O poder judiciário, ele tem o quê? A jurisdição. O que significa jurisdição? Iuris dicto, dictione, ou seja, dizer o direito. Quem diz o direito? É o judiciário. Até aí estamos juntos? Jurisprudência é o que é prudente no direito. Estamos juntos? Agora vem para dentro do poder executivo. Você está percebendo aqui que ele pode o quê? Interpretar aqui, fixar interpretações de atos normativos. Perfeito? E daqueles atos normativos, decisões vão ser dadas a respeito daqueles atos normativos. E o que é uma jurisprudência? É um conjunto de decisões reiterados. Perfeito? E a partir desse conjunto de decisões reiteradas, eu sei o que é prudente. Por isso que o nome é jurisprudência. Tá? Então, vem para dentro do Poder Executivo. Ele deixa claro que é de cunho administrativo. Olha só. Unificar a jurisprudência administrativa disciplinar de sua competência, garantindo a correta aplicação das leis, prevenindo e dirimindo eventuais controvérsias entre os órgãos subordinados à Secretaria de Segurança Pública. Olha para cá. Por que ele vai dar uma uniformidade? Por que ele vai unificar a jurisprudência? Por quê? O colega lá da civil, ele praticou o mesmo ato que eu. Eu fui expulso. Ele tomou advertência. Espera aí. Está vendo que tratou-se da mesma conduta, porém decisões diferentes? Então ele vai unificar aqui para evitar que tenha o quê? Controvérsias. Perfeito? Para poder prevenir, para poder diminuir as controvérsias existentes nas decisões dos processos administrativos disciplinares. Espera aí, olha só, o servidor X fez a mesma coisa do que o servidor Y. Então, espera aí, vai ter punição diferente? Não, eu tenho que dar um tratamento igualitário a todos. Perfeito? Então, por isso que ele diz aqui, unificar a jurisprudência administrativa disciplinar e de sua competência, garantindo a correta aplicação das leis e prevenindo e dirimindo eventuais controvérsias entre os órgãos subordinados à secretaria. Estamos juntos? Vamos adiante. Vamos lá. Editar enunciados de súmula administrativa disciplinar de sua competência, resultantes de jurisprudência interativa dos tribunais e das manifestações da Procuradoria-Geral do Estado. Vamos lá, galera. Vamos entender esse cunho jurídico agora aqui. Quando você tem... Eu vou ser bem direto, tá? Só para vocês entenderem. Você tem uma decisão. Show de bola. Quando você tem várias decisões, você tem o quê? Uma jurisprudência. Correto? Que ela pode ser majoritária, quando a maioria pensa dessa forma, ou minoritária. Foi? Ela também pode ser o quê? Pacífica. Ou seja,
Todo mundo pensa dessa forma. Foi pacificado daquela forma. Entendeu? Então, quando ele entende que ele pode ditar súmulas, o que ele faz? Ele não tem várias decisões acerca de um determinado tema? Para evitar, entendeu? E pacificar aquilo ali de vez, ele junta isso tudo e faz o quê? E edita uma súmula. E a súmula nada mais é do que a consolidação do entendimento a respeito daquele determinado tema. Para evitar que eu tenha vários julgados a respeito de um tema, eu edito uma súmula. Que essa súmula, ela vai servir de norte para orientar na condução de futuros processos administrativos. Porque você já percebeu que eu tenho a polícia militar, eu tenho o bombeiro militar, eu tenho os agentes penitenciários, eu tenho o policial civil. Quanta gente tem aqui dentro? Você acha que o corregedor vai pegar processo por processo disciplinar para analisar isso tudo? É muita coisa. Então ele dita uma súmula para que essa súmula ela venha fazer o quê? Ela venha nortear toda a condução dos processos administrativos aqui dentro. Esse é o intuito da produção da súmula. Esse é o fito. Entendeu, galera? Foi? Então deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui para a gente continuar. Vamos lá. Editar enunciados de súmulas administrativas disciplinar de sua competência, resultantes de jurisprudência interativa dos tribunais e das manifestações da Procuradoria-Geral do Estado. Por quê? A Procuradoria ela também se manifesta a respeito? Sim. Ele deve obedecer isso? Claro. O que os tribunais falam a respeito, ele também deve obedecer? Óbvio que ele não vai criar uma súmula distoante do mundo jurídico, distoante do que a Procuradoria do Estado, ela pensa e produz os seus pareceres, enfim, e patrocina o Estado referente àqueles tópicos, ok? 7. Dispor sobre o regimento interno da Controladoria Geral de Disciplina a ser aprovado por decreto do chefe do Executivo. Então, ele dispõe sobre o regimento interno, manda para o chefe do Poder Executivo. Quem é esse cara? O governador. E ele faz o quê? Ele aprova aquilo ali. 8. Processar as sindicâncias e processos administrativos disciplinares, civis e militares, avocados pela Controladoria Geral de Disciplina e aplicar qualquer penalidade, salvo a de demissão. Claro, que demissão quem vai aplicar é o governador. Volta para cá. Então, ele processa as sindicâncias e processos administrativos disciplinares, civis ou militares, que foram avocados pelo órgão, pela controladoria. E ele vai aplicar qualquer penalidade, ou seja, aquele processo que foi avocado pela controladoria, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai aplicar a penalidade cabível, salvo se essa penalidade se tratar de demissão, que aí extrapola a competência dele. E estamos juntos? Perfeito, meus amores? Então vamos lá, cai dentro comigo aqui. Ratificar ou anular decisões de sindicâncias e de processo administrativo disciplinar de sua competência, ressalvadas as proferidas pelo governador do estado. Então vamos lá de novo. Olha só, eu tenho um processo administrativo disciplinar. Nesse processo foi dada uma o quê? Decisão. Foi? Se essa decisão, ele acredita, nossa, foi muito bem, eu gostei do que foi feito, então ele faz o quê? Ele ratifica. Ele confirma ela. Perfeito? Sim ou não? Agora, olha aqui o que ele está dizendo, ó, ratificar ou anular. Volta para cá. Se essa decisão tem um vício, teve algum defeito, teve algum probleminha lá, alguma coisa que deu errado, o que ele faz? Ele anula. Se teve algum problema, ele anula. Anulação. A anulação está para o quê? Para um vício, para um defeito. Correto? Anulou.
Mas ele vai fazer isso sempre? Olha o que a lei diz. Não. Ressalvadas as proferidas pelo governador. Ou seja, se for do governador, ele não encosta a mão. Entendeu, galera? Sim ou não? Estamos juntos? Foi? Se quiser copiar, aperta o pause. Vamos lá. Convocar qualquer servidores públicos estaduais para prestarem informações e esclarecimentos no exercício de sua competência, configurando infração disciplinar o não comparecimento. Então, olha só, eu quero ouvir o servidor João, servidor Carlos, eu quero ouvir a Leila, a Clara, a Cláudia, a Mariana, eu quero ouvir esses caras aí. Não compareceu? Infração disciplinar. Perfeito? Requisitar servidores dos órgãos estaduais para o desempenho de suas atividades, das atividades da Controladoria Geral de Disciplina, sendo-lhes assegurado todo o direito e vantagens a que faz jus no órgão ou entidade de origem, inclusive promoção. Como assim, Geraldo? De novo. Aqui eu tenho a Controladoria. A Controladoria é um órgão. E quem é que manda nesse órgão? O Controlador Geral. Esse carinha aqui, ó, ele tem que ser o quê? Um bacharel em direito. Ele tem que ser o quê? Um bacharel em direito. Ele que manda em geral aqui, ó. Ele manda no órgão. Esse cara, ele tem o quê? Status de secretário de Estado. Foi? Agora, o controlador geral, ele pode fazer o quê? Ele pode requisitar servidores. Porque alguém tem que trabalhar aqui dentro. Ele pode requisitar servidores lá da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro Militar, foi? Dos órgãos penitenciários. E ele pode requisitar essa galera aqui, ó, para trabalhar aqui dentro. Lembrando, tá, gente? Ele, o corregedor, não pode ser desses órgãos, mas ele pode requisitar servidores desses órgãos para trabalhar aqui dentro. Geraldo, e se ele requisitar, vai atrapalhar a vida funcional desses caras? Não. Olha o que a lei diz. Ele pode requisitar servidores dos órgãos estaduais para o desempenho das atividades da Controladoria Geral de Disciplina, sendo-lhes assegurado todos os direitos e vantagens a que fazem jus no órgão ou entidade a qual ele pertence, inclusive a promoção. Então, eles podem ser requisitados e logo, ó, respeitados todos os direitos dos servidores, como se na atividade eles estivessem dentro da Polícia Militar, da Civil, do Bombeiro. Perfeito, galera? Então, ficou tranquilo? Vamos lá. A Controladoria Geral de Disciplina é um órgão que vai controlar a atividade dos órgãos integrantes da Secretaria de Segurança Pública. Quem comanda ela é o Controlador Geral de Disciplina, que deve ser um bacharel em direito, de reputação ilibada e que terá status de secretário de Estado. E dentro da controladoria, o controlador pode requisitar servidores dos órgãos afetos a seu trabalho, que seriam da PM, da Polícia Civil, do Bombeiro Militar, da Procuradoria, dos agentes penitenciários. Perfeito, galera? E a estes servidores eu respeito todos os seus direitos, inclusive as promoções que eles tiverem direito, ainda que eles não estejam trabalhando diretamente nesses órgãos.
Todo mundo entendeu o que o tio falou? Perfeito. Então a gente apaga aqui e dá continuidade. Foi? Vamos lá. Representar pela instauração de inquérito policial, civil ou militar, visando a apuração de ilícitos, acompanhando a documentação que dispuser. Então, olha só, se ele evidenciou que tem algum ilícito, seja lá dentro seja na esfera civil, ou seja na esfera militar, ele representa pela instauração do inquérito policial, para apurar tudo aquilo que foi acontecido. Expedir provimentos correicionais ou de cunho recomendatórios. Integrar o Conselho de Segurança Pública previsto na Constituição do Estado do Ceará. Então, o controlador geral, perfeito? Foi? Ele vai integrar o quê? O Conselho de Segurança. Instaurar o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justificação de acordo lá com o artigo 77. E o artigo 77 da Lei 13.407, ele vai dar como vai formar esse conselho. Esse conselho tem que ser integrado por 3 servidores. E ele tem que ser o quê? De grau hierárquico superior àquele que está sendo investigado. Perfeito? Isso daí vai ser trabalhado aqui dentro também. Mas, para a gente não fugir do foco, lembrando, tem que ser o quê? Mais antigo do que o cara que está sendo investigado, hierarquia e disciplina. Não vou botar alguém mais novo para poder apurar os fatos relacionados a alguém mais antigo. Ele vai fazer o quê? Ele vai cuspir para cima? Negativo. Entendeu? Foi? Vamos dar o prosseguimento aqui. Editar e praticar atos normativos, editar e praticar atos normativos inerentes às suas atribuições, bem como exercer outras atribuições correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas ou as delegadas pelo governador do Estado, além das atribuições previstas lá no artigo 82 e 84 da 13.875. Então, ele tem as suas atribuições? Sim. Agora, o governador pode delegar mais alguma coisa para ele? Pode. Então, para você não esquecer, avocar, trazer para mim, eu trouxe para mim, eu avoquei, delegar, alguém mandou para mim, entendeu? E o governador pode delegar ao controlador? Pode. Então ele pode, editar e praticar atos normativos inerentes às suas atribuições, ou seja, esses atos normativos eles vão dar o quê? Regramentos. Perfeito? Você viu lá atrás que ele tem que também o quê? Padronizar a jurisprudência administrativa. Ele pode editar súmulas, lógico, obedecendo o que a Procuradoria fala e que os tribunais falam, de cunho administrativo no que diz respeito à aplicabilidade dos atos normativos por eles implementados. Perfeito? Perfeito? Tranquilo? Constituir comissões formadas por um militar, um servidor civil estável para apurarem em sede de sindicância fatos que envolvam nas mesmas circunstâncias servidores civis e militares estaduais. Então, se naquela mesma circunstância eu tenho tanto um militar, eu tenho tanto um policial militar envolvido, ou um policial civil, ou então um agente penitenciário, eu faço o quê? O controlador pode constituir uma comissão formada por um militar e um servidor civil estável para que eles venham a apurar o quê? Em sede de sindicância, os fatos relacionados que foram levados até ele. Perfeito? Tranquilo, galera? No inciso 18, que não está aqui na tela, ele ainda fala para vocês o seguinte: ele pode delegar a apuração de transgressões disciplinares. Por exemplo, ele viu que houve uma transgressão disciplinar dentro de um determinado batalhão. O que ele faz? Ele delega a apuração daquela transgressão a alguém, a algum superior, algum policial superior, alguma comissão instituída de patente superior àquele que está sendo investigado. Ele pode delegar? Pode, que é o que está escrito aqui, no artigo, 5º, inciso 18, delegar a atribuição de transgressões disciplinares. Ficou tranquilo, galera? Então, o que eu vou fazer com vocês?
vai lá, toma um cafezinho, bebe uma água e volta que a gente vai dar continuidade. Mas não esqueça, você tem que avaliar essa aula. Tem que dizer se ela está boa, se ela está ruim, se está legal, se não está legal. Você é o nosso termômetro. Se a aula está sendo conduzida da maneira correta, porque cada vez mais nós estamos procurando atender os seus anseios, ok? Professor Geraldo Neto, deixa um beijo muito grande no seu coração e eu tenho certeza que a sua vitória vai chegar, porque você vai ser o maior orgulho da sua família, pela profissão que você vai exercer de policial militar do estado do Ceará e por ser um servidor vitorioso, que dentre muitos você foi aprovado. Ok? Conte sempre comigo. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá